E aí, tudo bem? Eu sou o Lucas e você está no canal do Aprova. Hoje a gente vai resolver uma questão aí da FUVEST 2020. Foi uma prova aí até que difícil, viu? Uma prova de matemática aí que teve umas questões complicadas. A gente vai resolver a questão 15 da prova V da FUVEST 2020, beleza? Antes de rodar a vinheta, claro, deixa seu like aí, já se inscreve aí para receber novidades, receber vídeos e, enfim, notificações aí, beleza? Roda a vinheta. Beleza, então, vamos ver como é que é a questão aí, ó. Acompanhem comigo. O cilindro de papelão central de uma fita crepe tem raio externo de 3 centímetros. Então, vou colocar aqui raio externo de 3 centímetros. A fita tem espessura de 0,01 centímetros. Então, vou colocar E de espessura 0,01 centímetros. E dá 100 voltas completas. Vou chamar o número de voltas de N, beleza? 100 voltas. Considerando que a cada volta o raio externo do rolo é aumentado no valor da espessura da fita, isso ele nem precisava ter falado, certo? Então qual que é o raio que tem a fita, né? Considerando não só o papelão que ele deu pra gente os 3 centímetros, mas o raio mais externo que tem, ele é, além do papelão, ele é toda a composição que tem da fita, né? A composição que eu quero dizer, tudo que está enrolado de fita. Então, quando você dá uma volta, você arranca a fita. Dando uma volta, você está retirando exatamente o valor da espessura da fita, beleza? Isso aí já era meio que compreensível, mas a FUVEST resolveu passar pra gente. O comprimento total da fita é de aproximadamente. Aí ele dá aí os itens. E veja que ele dá note a dot, π é mais ou menos 3,14. Então, a gente vai ter que fazer aí, considerar π num determinado valor, tá? A gente não vai deixar em função de π. Beleza, então vamos entender aqui, só para ficar bem claro, para não haver nenhuma dificuldade. Para fazer o desenho, eu vou fazer o seguinte. Então, a gente tem o nosso papelão, certo? Toda vez que uma fita acaba, você já viu aquele rolo de papelão? É exatamente isso que ele passou pra gente, que tem raio de 3 centímetros, tá? Vou colocar aqui RE, meus 3 centímetros aqui. E aí depois disso, vamos supor que a gente tem o que? As fitas, a fita enrolada aqui. Então a gente tem, por exemplo, uma volta, aí vem 2 voltas, certo? Isso acontece o que? 100 vezes, em que cada volta você acrescenta 0,01 centímetros, beleza? Então, ok, já entendemos o exercício. Ele quer o comprimento total da fita. Note que a cada volta que você dá, o raio diminui. Lembra daquela equaçãozinha de comprimento, para calcular comprimento, que é 2πr? Lembra dela? Como é que é? Em que caso que eu aplico ela? É o seguinte, para uma determinada circunferência, pensa que é uma circunferência, pensa que isso que está desenhado aqui é tipo um barbante. Eu corto esse barbante e abro ele. Este valor que eu tenho é o valor que eu obtenho calculando esse C, fazendo 2 vezes π vezes r, em que o r é o raio disso aqui, tá? Então lembra, o comprimento é como se fosse essa distensão aqui do barbante, beleza? Então a gente vai ter que fazer isso, mas veja, o comprimento vai mudando com o tempo, porque conforme você tira a fita, o raio diminui, e ele está dependendo do raio. Deu para entender o que torna a questão mais complexa? Essa é uma questão até que assim média, viu? Para difícil, talvez. Uma questão complexa aí. Então, qual que é o pulo do gato aí dessa questão? É o seguinte, o que seria nosso primeiro, o comprimento número 1, vamos dizer assim? Que é o seguinte, eu vou arrancar a fita e dar minha primeira volta. Quanto tem de comprimento aí? Veja, é o meu raio externo do papelão mais quantos raios? Veja, é exatamente o valor da minha espessura vezes o número de voltas, beleza? Por quê? Para quem não entendeu, aqui ó, vou explicar bem mastigadinho para não ficar nenhuma dúvida. Então veja, concorda que eu vou ter 100 camadas? Tendo 100 voltas eu vou ter 100 camadas de fita, sendo cada camada 0,01 centímetros, quantos centímetros eu vou ter no total? É só pegar o 0,01 centímetros e multiplicar pelo número de voltas, pelo número de camadas. Tudo bem? Então, o meu raio aqui primeiro, o valor inicial da minha primeira volta vai ser, então, RE mais 0,01 vezes 100, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, eu vou colocar como A1, você já vai entender porque que eu vou chamar de A1, por que eu estou chamando de A1. Melhor, deixa eu chamar de C1, porque já fica igual ao comprimento, tá? O que é meu comprimento 1?
é 2πr1, tudo bem? Então eu vou calcular. E quanto que é meu R1? Foi o que eu falei, 3 centímetros mais 100 vezes 0,01. Então, 2π. Se eu fizer a conta, vou fazer o cálculo aqui para aqui já pôr o valor direto. 100 vezes 0,01, veja o seguinte, se eu transformar isso, você pode pensar em transformar em notação científica, 100 é 10 ao quadrado, e 0,01 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 2. E aí, ó, 10 ao quadrado cancela com 10 a menos 2. Cancela em que sentido? Conserva a base e soma os expoentes. Você vai ter 10 mais 2 menos 2, dando 10 elevado a 0, que é 1. Então o valor total disso aqui é 1 centímetro. Então você tem, no total das camadas aqui de fita, você tem 1 centímetro. Beleza? Então aqui eu vou colocar direto o quê? 1 centímetro? Não. 3 mais 1 de fita. Então o total é 4 centímetros. Beleza? Tá claro? Então o que eu fiz aqui? Minha primeira volta vai ter isso de comprimento, certo? Minha segunda volta vai ter quanto? Bom, vai ter C2, 2πr2. Veja que agora, quando eu retirei e dei uma volta na fita, o que acontece é que eu tive uma pequena diminuição aqui de fita. E quanto foi essa diminuição? Como foi uma volta, foi somente de 0,01 centímetros. Portanto, qual que vai ser meu novo valor? Meu novo valor de raio, se eu fosse utilizar aqui dessa maneira, ia ser 99 vezes 0,01, tudo bem? Ou, mais fácil, eu vou pegar esse 4 e retirar 0,01. Então vai ficar 2π vezes 3,99 centímetros, certo? Uma coisa que você já pode falar, pera aí, mas a questão pediu para você aproximar π por 3,14, né? E por que você já não faz a conta? Se tem uma coisa que vocês vão ver ao longo dos vídeos, conforme for me acompanhando, eu, além de ensinar o conteúdo para vocês, além de querer ensinar a matéria, tem uma outra coisa que eu vou fazer bastante. Eu vou querer economizar tempo, tá? A gente sabe, principalmente para quem presta vestibular, que tempo é um fator fundamental, muitas vezes decisivo. Então, quantas vezes você aí não acabou perdendo tempo em questão que você não conseguiu terminar a prova, sendo que você tinha questão ainda que você sabia? Então a gente tem que fazer uma estratégia para dar uma gerida nesse tempo, tudo bem? Então o que eu estou fazendo aqui? Não faça conta ainda, tá? A minha dica é essa, você vai ver no final como isso resolve. E aí beleza, então o que acontece? Significa que o C2, então eu já retirei 0,01. O C3, só vou fazer mais esse aqui, não vou fazer 100 vezes, obviamente, né? Ó, vai ficar 2πr3. De modo que vai ficar 2π, agora retira mais 0,01. Que é devido a uma volta da espessura. Então vai ficar 3,98 centímetros. Beleza? E isso vai se repetindo. Vou colocar aqui os pontinhos, ó. Isso vai até ser 100. Então veja só uma coisa. Aqui tinha um raio externo aí de 4 centímetros. Aqui eu tirei uma volta. Aqui eu tirei 2 voltas. Então nota o seguinte. Eu estou tomando cuidado nessa parte porque pode ser que você se confunda. Falar, já sei, 100 vezes que deu 1 centímetro, já sei, a última volta vai ser 3 centímetros, porque vai ficar só o quê? Só o papelão, tá? Então, uma coisa só que é bom você tomar cuidado, ó. Aqui, daqui para cá foi uma volta. Daqui para cá foram 2 voltas já no total, concorda? Isso aqui é o valor total, tá? Não estou falando que eu dei 2 voltas daqui para cá, não. Estou falando do valor total. Então já foram 2 voltas. Sendo 2 voltas, veja, o meu C3 corresponde a 2 voltas dadas. Então o meu C100 corresponde a 99 voltas dadas. Portanto, eu tenho que ter do seguinte modo, ó, 2πr100 vai ficar 2π vezes 3,01 centímetros. Beleza? Então veja que aqui é 3,01 e não 3. Por quê? Na última volta a gente ainda tem o quê? O valor aqui do raio do papelão, devido ao papelão, mais uma única camada de fita. Então vai ficar o raio do papelão mais 0,01 centímetros. Então por isso que é 3,01. Porque 3 centímetros você já está no papelão, ou seja, já foi dada a última volta. Tá claro isso? Apesar de que esse daqui, se você cometesse o erro de colocar 3, não seria um grande problema, porque se você olhar as alternativas, elas estão relativamente bem espaçadas. Então, possivelmente não geraria problema. Mas a ideia aqui não é só fazer
É só conseguir a alternativa correta. Se você sabe fazer a prova, que tal você pensar isso de maneira assim, se fosse uma questão de segunda fase, como eu apresentaria a minha solução? Não basta você chegar e acertar, você tem que apresentar uma solução adequada, tudo bem? Então, colocando dessa maneira como eu estou fazendo, assim, pensa numa questão tinindo como que seria. A ideia é essa, tá? Mas em termos de primeira fase, se você colocar isso aqui 3 centímetros, porque você pensasse mais rápido, você não ia fazer consideração da espessura da última fita, beleza, você ia acertar a alternativa, tá bom? Então, beleza, então cada uma das voltas corresponde a isso de comprimento. Opa, peraí, significa que o meu comprimento 1 é isso, o comprimento da segunda volta é esse, a terceira volta é esse, da centésima volta é esse, e ele quer o comprimento total, isso é a primeira volta, mais a segunda volta, mais a terceira até a centésima. Isso aí tá cheirando o quê? Soma de PA, tudo bem? Por que PA e não PG? Porque veja, aqui ó, agora em vez de representar por voltas, eu vou representar o que eu tenho que decrescer. Veja que eu decresço de 0,01 centímetros sempre. Aliás, eu decresço, vou colocar de vermelho, menos 2π 0,01. E não 0,01 somente, tá? É só fazer então o quê? Esse termo, o de baixo menos o de cima. Lembra? O termo posterior menos o termo anterior. Assim você calcula a razão. Desse modo, quando você faz isso, o que resta? 2π 0,01. Isso aqui é a razão. Por que isso aqui vai se repetindo? Isso é um termo que eu estou somando ou subtraindo nesse caso. Então a razão da PA, ela sempre soma ou subtrai. Acabei apagando aqui. Ela soma ou subtrai. Na PG, ela multiplica ou divide. Por isso que nesse caso é uma PA, porque está subtraindo. Vou até colocar assim, ó, razão de PA. Vou colocar a razão de PA porque a gente tem a razão da PG, né? Aqui é a razão R da PA. Beleza, então a gente vai ter que fazer toda essa soma. Então eu vou pegar a soma das 100 voltas. Lembra como é que é a equaçãozinha da soma? Tem uma videoaula minha aí, que é a anterior a essa, e que explica sobre a soma de PA, caso você não lembre. Mas ela é dada assim, ó. A1 mais A100 vezes N, que no caso o N é 100, sobre 2. Tudo sobre 2. Beleza? Se não lembra, volta à aula que eu explico de uma maneira bem inédita, vamos dizer assim, tá? Uma maneira bem simples que vai ficar bem intuitivo para você essa soma de PA. Beleza, agora vamos substituir os números. Quanto que é A1? A1 vale, é o meu C1, tá? 2π vezes 4. 2π vezes 4. Mais o A100, 2π vezes 3,1. 2π vezes 3,01. Vezes 100 sobre 2, 50. Beleza. Agora o que eu faço? Eu vou somar. Veja, se você fala, nossa, mas como que eu vou somar esse número? Tá meio complexo. Se fosse assim, ó. Por exemplo, eu estou somando, chama 2π de x, por exemplo, ó. Seria o que, ó? 4x mais 3,01x. Isso dá 7,01x. Tudo bem? Isso aí dá para entender, né? Então, o que é x nesse meu caso? X é 2π. Então, vai ficar 2π vezes 7,01. Tudo bem? Então, tá tendo a dúvida? Chama aquele meio complicado aqui, ó, 2π, que parece meio complicado, chama de x. Ó, fica 4x mais 3,01x. Ah, isso dá 7,01x. Beleza? Isso tudo vezes 50. Beleza. Aí vai ficar como, então? A soma dessas 100 camadas, dessas 100 voltas, é dado por... Ó, já vou fazer o seguinte, 2 vezes 50, já vou colocar, então, 100 aqui mais à direita, tá? O π já vou substituir por 3,14. 3,14 e vezes 7,01. E vezes o 100 aqui. Isso tudo é dado em centímetros. Ele pergunta em metros. 1 metro são quantos centímetros? 100. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso tudo aqui, esse termo 100 centímetros, vou substituir por metro. Então eu vou colocar S100 é igual a 3,14 vezes 7,01 metros. Beleza? E aí, por fim, é só fazer essa conta e a gente encontra a alternativa. Então, como eu falei, para quem tivesse aproximado para 3, colocasse o 3,
Beleza, ia dar o quê? 7. Aqui ia dar o quê? 3,14 vezes 7. Aí você vê, tranquilo. E na hora de encontrar a resposta, você não ia ter problema, ia estar tudo certo. De novo, eu só estou reforçando isso porque eu falei aqui só para você entender como ficaria a questão assim, redondinha, perfeita. Mas, pensando somente no fato de ser primeira fase, seria um jeito rápido, né? Você não precisaria ter que ter o pensamento de que teria que ser 3,01, porque não foram ainda 100 voltas, foram sim 99. Então assim, não ia dar nenhum grande prejuízo, mas só para deixar correto. Olha só, o que eu faço? Quando eu olho assim, ó, vamos dar uma olhada nas nossas alternativas. Veja que o item A está 9,4. Aproximando aí, 3 vezes 7 dá 21. Vai dar um pouco mais que 21 porque tem 1,14 aqui, tem 1,01 aqui, vai dar um pouco mais. Ó, 9 a gente sabe que não vai dar. Item B, 11. Não, vai dar 21. C também não pode ser. Opa, entre D e E. Só que veja, aí está dando 25. Se quiser, claro, faz a conta. Uma coisa que você vai tendo com o tempo, você vai tendo um certo feeling. Você vai falar, cara, fazendo tanta conta, você vai ver que esse quebrado aqui não pode chegar a 25. Claro que você vai fazer como? Verifica, tá na dúvida, verifica. Você não vai chutar isso na hora se você tiver a dúvida. Faz a conta e confirme isso. Mas com o tempo, tendo essa intuição, você fala, cara, 22. Se 3 vezes 7 é 21, esse tantinho aqui a mais me dá 1 metro a mais. Portanto, 22. E a resposta correta é item D. Então, aproximadamente 22 metros. Certo? Então, essa aqui foi a questão da FUVEST. Uma questão aí que você tinha que ter um pouco desse olhar, tá? Você tinha que lembrar aí da PA, então assim, não era uma questão simples, que era fácil, mas eu não diria que foi uma questão muito difícil da FUVEST, tá? Talvez não seja nada absurdo lembrar da questão da PA, mas assim, você pensar que o que você precisava era soma, eu acho que isso que era o pulo do gato. Então beleza, pessoal, essa foi a questão. E aí, diz aí no comentário se você gostou, o que você achou, dê sugestão. Se você quer algum conteúdo específico, algum exercício específico, me manda. Aproveita e me segue aqui no Instagram, aqui embaixo. Lá eu deixo bastante exercício resolvido. A minha ideia é fazer o quê? No YouTube eu vou deixar fazer vídeos dessa maneira. No Instagram eu vou deixar escrito. Porque aí eu mostro para vocês como que é assim, bem passo a passo. Exercícios assim que são dúvidas de muitos alunos e eu coloco explicadinho tudo por escrito. Então, para quem gosta mais de ler, o meu Instagram talvez seja o melhor para você. Não que o YouTube não seja, né? Segue os dois. Na dúvida, segue os dois. Mas lá eu deixo mais parte textual. Aqui eu vou mais pro vídeo, que talvez, né, você entende mais a dinâmica, fica um pouco mais fácil. Beleza? Não se esqueça de se inscrever aí e até a próxima.